Não vai trazer. Esse é o roteiro e essa aqui é a última revisão dos testes rápidos. No roteiro eu resumi todas as três, você viu? Isso. Ficou fácil para fiscalizar. Boa tarde, colegas. Estamos aqui hoje com mais uma live trazendo conhecimento aos farmacêuticos de Goiás. É um prazer imenso nós falarmos hoje sobre a liberação dos testes rápidos para Covid em farmácias e drogarias. A Anvisa publicou recentemente a RDC 377 e na semana passada a Suvisa, que é a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Goiás, publicou a Resolução 17, normatizando esses serviços nas farmácias e drogarias do Estado. E hoje a gente tem 3 colegas farmacêuticas que dominam esse assunto para conversar com a gente e esclarecer as principais dúvidas. Muitos colegas têm procurado o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás para tirar as suas dúvidas em relação à realização dos testes rápidos. Vocês querem saber o que é preciso a farmácia providenciar para que ela possa executar esse serviço? Muita gente pergunta se esse serviço pode ser feito em casa, se pode ser feito no drive-thru. E hoje a gente tem 3 autoridades, né, na legislação farmacêutica e legislação sanitária para conversar com a gente sobre a liberação dos testes rápidos para Covid-19 em farmácia. Hoje nós estamos com a nossa vice-presidente, Luciana Calil, que é farmacêutica, é fiscal, auditora de saúde pública da Vigilância Sanitária do município de Goiânia. Nós temos também a participação da Eliane Rodrigues, que é superintendente de Vigilância Sanitária da Suvisa, e nós temos também a participação da farmacêutica Tatiane Maria Viana, que responde pela divisão de inspeção de medicamentos, farmácias e estabelecimentos de saúde da Vigilância Sanitária do município de Goiânia. Então, são 3 farmacêuticas muito competentes, estudiosas, né, que estão sempre por dentro da legislação. E o intuito do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás é levar informação para os nossos colegas que desejam implantar esse serviço nas farmácias. É interpretar a legislação. A gente tem percebido que a legislação ela está mudando quase que diariamente em relação à pandemia. Muita coisa foi alterada, né, nas farmácias, drogarias, nos hospitais e também na questão da realização do diagnóstico. Então, muita coisa nova acontecendo e o farmacêutico ele tem sempre que estar por dentro da legislação para que ele possa oferecer aos seus pacientes, né, serviços mais seguros e serviços feitos sempre com a ética e respeito à legislação. Então, sejam bem-vindas, Luciana Calil, Eliane Rodrigues e Tatiane Maria. Em nome do Conselho Regional de Farmácia, da nossa diretoria, representada aqui pela nossa vice-presidente, Luciana Calil, eu dou as boas-vindas a vocês e agradeço vocês pela disponibilidade em estar sempre contribuindo, né, com a informação e a qualificação dos farmacêuticos. Nós falamos que somos o CRF de todos, porque a gente sabe que pode contar com diversos farmacêuticos para a gente tomar sempre as melhores decisões e estar sempre orientando os nossos colegas para que eles possam trabalhar cada vez mais com segurança no seu dia a dia de trabalho. Então, sejam bem-vindas a essa live. Eu vou me retirar aqui desse espaço, colocar a minha máscara, porque ficarei aqui no conselho acompanhando, mas agora eu vou afastar a minha cadeira para que a nossa vice-presidente, Luciana Calil, possa tomar a frente aqui. Então, um grande abraço a vocês e a gente continua aqui na live. Obrigada.
Boa tarde a todos. Boa tarde, queria agradecer muito, então, a Eliane Rodrigues da Cruz, gerente de Vigilância Sanitária do Estado, da Suvisa, e a minha amiga Tatiane Maria, por aceitar o convite, né, Tatiane, coordenadora de fiscalização da Cefins. Então, é a coordenação de fiscalização de insumos, medicamentos e produtos para a saúde. Agradecer a vocês, né, por estarem participando hoje aqui conosco. Vamos falar um pouco da 377 e também da resolução 17 do Estado de Goiás, esclarecer sobre os testes rápidos para a detecção da Covid-19 em farmácias e drogarias. A gente tem recebido inúmeras dúvidas, né? A questão de se pode drive-thru. Eu tenho recebido também algumas coisas assim, empresas que acham que podem comprar os testes, montar uma tenda e fazer. Então, tem bastante assuntos para a gente discutir. E eu abro depois para as dúvidas dos farmacêuticos, né? Temos aqui, então, a Tatiane Maria que vai responder pela vigilância do município e a Eliane pela vigilância do Estado. Depois, no final, vou apresentar para vocês um resuminho de tudo, as principais legislações vão estar todas disponíveis no nosso site e também o manual de interpretação dos testes feitos por um professor, né, renomado, que contribuiu conosco, vai deixar o manual à disposição, juntamente com uma aula que vai estar à disposição na quinta-feira, explicando sobre os testes de IgM, IgG, a diferença, né, a janela imunológica, as questões de interpretação, que também são importantes. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Eliane. Tudo bem? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tudo jóia. Estamos aí, à disposição. Vamos fazer uma pequena apresentação logo mais, né? E depois a gente abre para algumas perguntas e retirar algumas dúvidas, né? Vou pedir para a Eliane aumentar o áudio. A Eliane tem uma apresentação, ela trouxe uma apresentação resumida, né? Uma apresentação sucinta para apresentar aqui a resolução 17 de 2020. O áudio está baixo? Melhorou? Vocês estão ouvindo ok? Tá tudo ok? Então, boa tarde a todos. Áudio, Eliane. Então, eu estou com o microfone. Será que tirar fica melhor? Seu áudio. Não tá bem aí? Tatiane falou que tá ok. Podemos continuar, né? Com a publicação da resolução RDC 377, foi autorizado pela Anvisa a realização dos testes rápidos nas farmácias e drogarias. Obrigada. Você pode repetir? Nós ficamos sem o seu áudio. Podemos continuar, por favor. Agora está ok. Acho que ela está com retorno, né? Foi autorizada pela Anvisa a realização dos testes rápidos nas farmácias e drogarias. Agora está ok. Acho que está dando problema no retorno. Vamos lá, então, né? Retomando, a questão da resolução RDC 377, que autoriza as farmácias, né, em caráter temporário e excepcional, na realização de testes rápidos, né, em farmácias. Nós tivemos uma preocupação com a vigilância sanitária, né, em todos os aspectos, quanto às medidas federais, para que nós pudéssemos ter maior segurança na aplicação desses testes por parte do farmacêutico e também de uma melhor prestação desse serviço, né, à sociedade,
preparando esse ambiente, né, das farmácias, que não é um ambiente adequado, né, até então, exclusivo, com todos os requisitos para um teste laboratorial. Nossa preocupação era que os farmacêuticos tivessem essa formação para a interpretação do melhor momento clínico de realização do teste, bem como toda a consciência do processo, né, imunológico da doença COVID-19. Nesse cenário, vou passar uma apresentação aqui, vou projetar, só para a gente contextualizar, um resumo bem rápido, vou passar bem rapidinho, que é só a legislação base mesmo. Deixa eu projetar aqui. Acho que não está habilitado para compartilhar. Bom, acho que a gente não vai conseguir fazer o compartilhamento aqui, Luciana, está desabilitado. Bom, se a gente não conseguir projetar, eu encaminho a apresentação posteriormente, né? Mas o objetivo da apresentação era contextualizar esse cenário da publicação da resolução RDC 377, que traz essa excepcionalidade para as farmácias, né? Traz os requisitos que o teste seja realizado somente pelo profissional farmacêutico, em um ambiente privativo dentro da farmácia, né? Eu gostaria de contextualizar que esse cenário que levou a Anvisa, né, a adotar essa medida, é esse cenário de alguns estados, né, principalmente, onde não temos um acesso pela população à realização de testes, né, em um amplo cenário para atingir vários municípios. Então, o que levou a Anvisa a adotar essa medida em conjunto com o Ministério da Saúde foi mais nesse cenário de garantir acesso à testagem, né, para a população em geral. Considerando que grandes centros, né, metrópoles, capitais, nós não teríamos essa dificuldade de acesso na rede laboratorial. Mas o cenário no Brasil, ele não é homogêneo, né? Nós temos estados e municípios que a população não tem um acesso à rede laboratorial de forma homogênea. Então, nesse sentido, é que a decisão para facilitar o acesso da população a essa testagem, né, através de testes imunocromatográficos, apesar das limitações, como a Luciana já fez a introdução aí da realização do teste, porque é um teste que existe suas limitações, né, de momentos clínicos para sua realização, nós precisamos esclarecer que não é uma medida de concessão, né, que foi adotada de uma forma indiscriminada. Então, em adição à normativa federal, o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, resolveu trazer alguns requisitos a mais, né, no sentido de garantir que esses estabelecimentos que começarão a executar, a fornecer e a prestar esse tipo de serviço, ele seja de conhecimento e que tenha todo o esclarecimento necessário pela autoridade sanitária competente pela fiscalização deste estabelecimento.
Então, nesse sentido, o Estado, em adição à normativa federal, publicou a resolução 17, né? Até em coincidência, né? 377, 17, fica até fácil a gente gravar aí. Essa normativa estadual, ela traz algumas informações necessárias que o farmacêutico deve se atentar. Eu falo necessárias no quesito Caiu a conexão, retornando agora, gente. Desculpe aí, acho que ficamos de fora uns minutos, correto? Estão me ouvindo agora? Que a gente perdeu a conexão. Retomando, né? Eu estava falando em relação à publicação da 17. Ela veio realmente para trazer algumas informações necessárias para o sistema de vigilância sanitária, para garantir uma maior segurança, né, no processo de prestação do serviço pelo farmacêutico. Então, o primeiro requisito que a normativa estadual traz é que a drogaria, a farmácia, né, além de possuir a AF, possuir licenciamento sanitário, o licenciamento sanitário para os estabelecimentos que pleiteiem realizar o teste deve conter a autorização para prestação de serviço farmacêutico. Então, somente estabelecimentos previamente autorizados pela autoridade sanitária competente poderá, né, prestar serviços de testagem, somente aqueles que já contiverem no seu licenciamento a atividade de prestação de serviços farmacêuticos. Isso partindo do pressuposto que essas farmácias já têm uma estrutura, né, para realizar algum tipo de testagem já autorizados pela RDC 44, como o teste de glicemia, né, como aferição de pressão, perfuração do lobo auricular, enfim, além da questão da prestação dos serviços de injetáveis. Então, o primeiro requisito é esse. AF, né, obviamente, todo estabelecimento regularizado, licenciamento sanitário com a prestação do serviço farmacêutico previamente autorizado. Para iniciar a prestação desse serviço, nós estamos solicitando, né, então, que todos os estabelecimentos, antes de iniciar as testagens, comunique à autoridade sanitária competente, seja o município, no caso, os municípios pactuados, ou o Estado, né, a Suvisa, naqueles casos de municípios não pactuados, considerando que nós temos uma grande maioria, né, dos nossos municípios que a fiscalização ainda é estadual. Nós temos cerca de 2.900 drogarias, né, que são de responsabilidade da Suvisa, então é um universo bem amplo. Nós solicitamos que todos esses estabelecimentos, antes de iniciar o teste, façam essa comunicação à autoridade sanitária, colocando, né, nesta comunicação alguns documentos, a saber, né, o que traz a 17, uma autodeclaração do profissional farmacêutico RT, constando toda a infraestrutura do estabelecimento, né, disponibilidade do fluxo necessário para o atendimento, disponibilidade da sua formação, sua qualificação, bem como a disponibilidade dos EPIs necessários para o profissional que executará o teste e o fornecimento também de material para o paciente, né? Máscara, álcool gel e todos os procedimentos operacionais padrão necessários para a execução do teste, a saber, um procedimento específico para o teste que ele está disponível na farmácia, contendo a árvore decisória, né? Porque cada teste possui uma bula com uma árvore de decisão, então o procedimento ele é teste a teste, marca a marca, né? Registro a registro, e deverá conter essa árvore decisória, esclarecendo, né, o melhor momento da realização do teste.
Outro procedimento que nós estamos solicitando é o procedimento relacionado à desinfecção de superfícies e ambientes, né, do local que estará realizando o teste. Como que a farmácia irá operacionalizar essa limpeza e desinfecção do ambiente que irá ocorrer o teste. E também estamos solicitando um procedimento relacionado ao tratamento dos resíduos, né? Como será o descarte, como será o descarte desses resíduos pela farmácia. Além de incluir, né, fazer a revisão do procedimento, né, do programa de gerenciamento de resíduos do estabelecimento. Então, toda essa documentação relacionada à biossegurança, à manipulação da amostra e dos resíduos, deve ser previamente informada, né, pela farmácia no momento que pleitear, né, essa informação junto à autoridade sanitária competente. Outra necessidade que nós identificamos é que essa formação do farmacêutico enquanto profissional de saúde na sua responsabilidade de notificar à Vigilância Epidemiológica Municipal os casos suspeitos e ou confirmados. Essa notificação, lembrando bem, é uma notificação compulsória, né? As notificações de Covid pelos estabelecimentos de saúde é uma notificação compulsória, que deve ser executada pelo profissional de saúde no prazo máximo, né, de 24 horas após a detecção dos casos. E aqui eu gostaria de frisar o que é a definição de caso suspeito e caso confirmado. É preciso resgatar, pelo Manual de Epidemiologia do Ministério da Saúde, os indicativos de o que é caso suspeito e do que é caso confirmado. Então, não é para notificar somente os casos confirmados pelo teste, né, o teste rápido. Se o profissional se deparar com um caso suspeito, né, que tem toda a sintomatologia e que só não, né, clínica relacionada à suspeição do caso como síndrome gripal, ele deve ser notificado no sistema ESUS-VE, né, pelo site do Notifica Saúde, e essa notificação não é uma habilidade muito comum do nosso profissional farmacêutico, né? É preciso que nós tenhamos um cuidado na divulgação para todos os profissionais dessa necessidade da notificação, e ela é compulsória, né? Isso significa que não é uma opção, né, de fazer essa notificação. Outro requisito que a 17 traz é que a farmácia deve dispor em local visível para o consumidor de um cartaz contendo a árvore decisória do teste que ele estará utilizando no estabelecimento, indicando esse momento clínico, né? É sabido que os testes imunocromatográficos, eles têm um aumento de sua eficiência na detecção da Covid-19 a partir do 7º dia, né, de inícios dos sintomas. Então, muitas vezes, na farmácia, o profissional farmacêutico vai se deparar com pacientes com inícios de sintomas ou até mesmo assintomáticos que desejam executar o teste, né? Então, ter esse cuidado na entrevista, né, do momento da atenção farmacêutica, identificar se é viável a execução do teste imunocromatográfico, se é indicado a realização do teste, ou em que momento ele indica esse teste para o paciente que está procurando esse serviço. E uma situação que nós temos que frisar com os estabelecimentos é que a resolução 17, ela traz como infração sanitária o descumprimento de qualquer item dessa normativa. Então, como é uma normativa em âmbito estadual, todas as vigilâncias sanitárias, tanto do município, né, quanto a estadual, pode utilizar a normativa como configuração de infração sanitária no descumprimento. Então, de uma forma geral, né, nós contextualizamos aí, a norma estadual, ela não traz muita coisa de diferente, a não ser esse fluxo da informação
para, né, com a finalidade de garantir esse acesso à prestação de um serviço mais seguro, tanto para o paciente, quanto pela prestação da segurança, né, do profissional farmacêutico dentro dos estabelecimentos assistenciais nas farmácias. Era isso que eu tinha, né, a introduzir. Vou passar aí para a Tatiane fazer as complementações e a gente abre para as perguntas. Boa tarde a todos. A gente fica muito feliz em poder participar, em ter essa oportunidade de participar desse momento, né, dessa conversa, desse bate-papo, onde a gente tem condição de esclarecer os farmacêuticos, né, de como está acontecendo nesse momento a liberação, né, para as farmácias e drogarias poderem realizar os testes. Acho que a norma, a Eliane tratou de forma muito clara, sucinta, é isso que nós estaremos cobrando aqui em Goiânia. Já estamos, aquelas drogarias que já manifestaram o desejo de fazer os testes, já foram informadas de como vão proceder, algumas, e a gente tem feito, os fiscais têm ido e feito as orientações cabíveis. Eu quero ressaltar que é importante o momento TED, né, que as farmácias e as drogarias possam estar realizando esses testes, mas a gente quer frisar com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? O farmacêutico, que é o profissional do medicamento, que está lá na drogaria, é quem deve realizar esses testes, é quem deve fazer essa anamnese inicial, essa conversa inicial com o paciente, e com o uso adequado de EPIs, tanto por parte do farmacêutico, a gente está exigindo isso, quanto por parte do próprio paciente, né, que vai à farmácia, o uso de máscaras é muito importante. Então, a gente quer alertar, principalmente nesse aspecto, o cuidado com cada atendimento, né, tanto antes, quanto durante, quanto o pós-atendimento, tá? Eu queria também esclarecer que em Goiânia, a gente, esse ano, mudou o nosso sistema de alvará, né? A gente hoje faz a liberação do nosso alvará por um sistema informatizado, e a gente, então, o estabelecimento, ele vai informar para a gente, no alvará 2020, quais são os serviços farmacêuticos que ele presta. Somente as drogarias que, de fato, podem fazer a verificação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos são aquelas drogarias que estão liberadas para fazer também o teste do COVID. Na minha farmácia tem uma sala de injetáveis. Não pode fazer. Se for só para como sala de injetáveis, a gente não está permitindo em Goiânia que seja feita. Tá certo? Por quê? Porque a estrutura da atenção farmacêutica ela é maior. Como é que a farmácia sabe disso? Lá no memorial descritivo, lá no projeto arquitetônico, lá está escrito se aquela sala é simplesmente sala de injetáveis ou é uma sala de atenção farmacêutica. Muita atenção aí. A gente, essa semana, esbarrou numa farmácia e solicitou, por conta do alvará, né? Eles estavam fazendo o peticionamento do alvará 2020, incluíram lá, tinha prestação de serviço farmacêutico, e a gente conhece a farmácia não tem nem sala. Então, a gente, né, barrou a coisa ali bem no começo, muita atenção para isso, porque isso pode ser motivo de infração sanitária. Muita atenção para isso. Aí a gente está sendo, assim, extremamente rigoroso. É isso que eu quero dizer agora. Muito bem, Tatiane. Só reforçando, né, essa questão do local adequado para a realização. Essa é a maior dúvida das farmácias, dos farmacêuticos que estão nos procurando, né? É preciso fazer essa orientação correta, porque muitos estão
pensando em realizar o teste na sala de injetáveis. Não é o ambiente mais adequado, né? Então, a gente está orientando realmente que seja a sala, né, da atenção farmacêutica, onde ele já presta outros serviços na prestação de serviços farmacêuticos. Então, frisando que a orientação é para que seja realizado dessa forma. Existe a dúvida também de que seja um ambiente exclusivo, né? No momento, nós não estamos pedindo um ambiente exclusivo, até mesmo porque não houve esse requisito nem na 377, nem na própria 17, porque não era um momento, é só um caráter excepcional. Então, é uma concessão nesse momento, né? Durante esse período de pandemia. Cessado, tanto que os efeitos das duas normas enquanto durar a declaração de pandemia pelo Ministério da Saúde, né? Pela OMS e pela declaração do Ministério da Saúde de situação de emergência. Então, somente nesse período excepcional, nós estamos autorizando a realização desses testes, e essas normativas visam garantir um ambiente um pouco mais seguro para a realização desse teste. Por isso, nós colocamos, né, nas normativas, na normativa estadual, o requisito de um procedimento operacional padrão que garanta tanto a desinfecção, né, a limpeza, como isso vai ocorrer no momento em que se troca a prestação de serviço, porque ele pode atender um paciente suspeito de COVID e em outro momento seguinte, né, atender outro paciente para outro tipo de prestação de serviço. Então, é importante no procedimento conter todas essas informações, né, como ocorrerá a desinfecção desses ambientes e superfícies entre um atendimento e outro. Então, é uma dica aí, já que os procedimentos, né, quando analisados, se não contemplar essa informação, ele deve conter, a gente vai trazer, assim, agora algumas questões dos procedimentos, né? Deve conter os agentes sanitizantes que serão utilizados para realizar essa desinfecção de superfície, qual a frequência, né? Se é entre cada atendimento, a cada realização do teste, como ocorrerá essa desinfecção, quem é o profissional responsável por fazer, né? Quais os tipos de sanitizantes e qual a frequência. Então, isso são 3 requisitos imprescindíveis nesse procedimento para a desinfecção de superfícies. Meninas, Pode falar. Fica à vontade, Lu. Meninas, vamos destacar algumas outras coisas. Por exemplo, tem um colega com a dúvida, Arione Alves, sobre a realização em domicílio. Ele acha arriscado realizar o teste dentro da farmácia. Então, ele está perguntando se pode ser realizado em domicílio. A gente destaca que sim, né? Exatamente conforme a RDC 44 preconiza que o serviço farmacêutico pode ser realizado em domicílio, destacando que se a gente tem um farmacêutico que vai atender em domicílio, a farmácia não pode ficar descoberta. Eu preciso ter sempre um farmacêutico na farmácia, prestando assistência farmacêutica, né, em todo horário de funcionamento. Então, se eu tenho um farmacêutico para fazer o serviço domiciliar, a farmácia não pode ficar descoberta. Seguindo todos os padrões, todas as orientações, né, como que ele vai descartar o material, como que vai ser feita a higienização, seguindo todos, isso tudo tem que estar contemplado no procedimento operacional padrão, e pode sim ser realizado em domicílio. Não pode ser realizado na modalidade drive-thru. Mas por que a gente está vendo aí alguns laboratórios de análises clínicas realizando? Porque nós temos, né, uma normativa que prevê a realização dessa modalidade da coleta em drive-thru ligada a laboratórios de análises clínicas. Não temos essa previsão na legislação voltada para farmácias e drogarias. Então, a modalidade de coleta em drive-thru para farmácias e drogarias está descartada. Pode ser realizado, então, na sala de prestação de serviços farmacêuticos, dentro da farmácia e drogaria, ou pode ser realizado, sim, em domicílio, o atendimento domiciliar. Queria destacar também que os testes não são para serem comercializados, vendidos.
né? Não é venda ao consumidor. Muita gente fala, já está vendendo o teste de Covid nas farmácias e drogarias. Não, o teste não é para vender. O teste é para ser realizado. As farmácias que se disponibilizarem a realizar vão atender todas as exigências da RDC 377, assim como da Resolução 17, das notas técnicas 96 e 97 da Anvisa, e vão oferecer um serviço, porque o teste é para ser feito por profissional habilitado, por profissional de saúde habilitado. Ele tem que realizar a anamnese farmacêutica, conversar com o paciente, verificar quando se iniciaram os sintomas, verificar o tempo da janela imunológica, né? O correto é que esse exame seja feito apenas a partir do 8º dia. Importante destacar, esse teste rápido, né, os imunocromatográficos para detecção de IgG ou IgM, são testes que vão detectar os anticorpos no organismo de uma pessoa que teve contato com o vírus, que foi infectada com o vírus. O IgM, ele detecta anticorpos que tiveram contato recente com o vírus. Você pode, então, estar ainda com a infecção. E o IgG, que é um anticorpo de memória, detecta que você teve contato prévio com o vírus, podendo já ter tido a Covid-19 e até estar curado. Então, na verdade, ele não vai detectar a presença do vírus no seu organismo. Ele vai detectar a presença de anticorpos. Mas, do tempo em que você foi infectado até que o seu organismo produza uma quantidade de anticorpos detectáveis no teste, a gente chama de janela imunológica e ela vai demorar até cerca de 8 dias. Então, é importante que o farmacêutico estude essa parte, né? Nós vamos estar publicando manuais de instrução, mas que o farmacêutico estude essa parte para que ele saiba aconselhar o paciente que vai ali em busca desse teste rápido, explicar, perguntar quando se iniciaram os sintomas, explicar a questão da janela imunológica e não é um diagnóstico final. Não é um diagnóstico final. Existe o risco de resultados falsos negativos, então explicar para o paciente, né, de forma adequada o que significa ali um resultado negativo, o que pode significar um resultado positivo. Tomar todos esses cuidados, então. As meninas destacaram a questão de que a farmácia já deve, então, possuir AF e o alvará contemplando a atividade de prestação de serviços farmacêuticos. E verificar no memorial descritivo se existe a sala de serviços farmacêuticos, a sala de prestação de serviços farmacêuticos, a sala de assistência farmacêutica. Não é somente a sala de aplicação de injetáveis, né? Eu queria que vocês destacassem algumas questões de segurança, o fluxo dessa sala, como que tem que ser, né? Se pode o farmacêutico isolar com fitas, alguma coisa, se necessita de um fluxo separado para que ali não haja, então, a mistura dos pacientes com suspeita de Covid com aquele usuário da farmácia que vai ali comprar um simples cosmético, um antitérmico, né? Para garantir. E falar um pouco também do uso dos EPIs, da necessidade do uso dos EPIs, né? Que, na verdade, não é só a máscara cirúrgica. Aqui a gente vai contemplar vários outros. Então, eu queria que vocês destacassem, por favor, essa questão, né, de orientar como que deve ser a sala, o fluxo e o uso de EPIs, para que garanta a segurança não só ali do colaborador, mas também das pessoas que vão estar ali no local. Bom, Luciana, em relação a esse fluxo, vai depender muito das instalações de cada drogaria, né? Nós temos, assim, de realidades muito distintas dentro do estado, desde grandes estabelecimentos, né, de grandes redes, que têm uma condição estrutural um pouco melhor para fazer segregação de fluxos, de filas, né, e de ambientes dessas pessoas, mas nós temos pequenos estabelecimentos que, né, podem ser habilitados a realizar o teste também. O que nós orientamos é que, independente do tamanho, né, do porte do estabelecimento, o farmacêutico tem esse racional de tentar segregar, né, esses pacientes que aguardam, né, evitar aglomeração, evitar, às vezes tem pacientes que estão sintomáticos, né, então a abordagem já ocorrer
na entrada do estabelecimento, já fazendo a orientação para o uso de máscaras, como hoje já está, né, ocorrendo por toda a população, mas às vezes oferecer a máscara cirúrgica, né, se o paciente não possuir, enfim, disponibilizar a asepsia das mãos e orientar para que, se a busca é para esse tipo de prestação de serviço, que esse paciente já seja encaminhado a um ambiente mais restrito do estabelecimento, principalmente, né, os casos que já possuem sintomas, que já tem, né, uma possibilidade de ser um caso suspeito, direcionar para um ambiente já mais restrito e evitar, né, que ele aguarde juntamente com outros pacientes que estejam aguardando pelo balcão ou aguardando atendimento para outra prestação de serviço. Então, o primeiro ponto é esse, é uma lógica, né, de organização dentro de cada estabelecimento. Então, o profissional farmacêutico, ele é o profissional habilitado para organizar essa prestação de serviço. E o que nós gostaríamos de frisar também, que esta realização do teste, apesar, né, de ter sido liberada para todos esses estabelecimentos que já possuem essa autorização e licenciamento para prestação de serviço, nem todos os estabelecimentos vão realizar. Então, a gente sabe que algumas localidades vão ter uma necessidade maior e outros, né, por interesses comerciais até, vão estar disponibilizando a execução do teste. E o que você falou é extremamente importante. A resolução 17, ela traz também a questão de que a proibição do comércio, né, até mesmo porque é um produto de uso profissional, é um produto para uso do profissional de saúde, do profissional farmacêutico, para executar uma prestação de serviço. Então, a comercialização, a venda direta ao consumidor é proibida. Então, frisando muito isso, porque denúncias, né, a gente pode estar rastreando esse tipo de prática. E uma questão importante também, que nós não mencionamos, é a questão da rastreabilidade da aquisição desses testes, né, que também está previsto na norma, que todas as notas fiscais de aquisição devem ficar disponíveis no estabelecimento, à disposição da autoridade sanitária, a fim de rastrear quantidades de fichas de preparação, de declaração de prestação de serviço farmacêutico. Então, a gente tem condições de rastrear o que ele adquiriu com aquilo que foi prestado serviço, porque os dois tipos de registros devem permanecer disponíveis no estabelecimento, tanto as notas fiscais de aquisição, quanto as declarações de prestação de serviço farmacêutico, né? Uma via deve ficar arquivada nas farmácias e drogarias para essa finalidade. E retomando a questão também, que no registro da declaração de assistência, né, da prestação do serviço, é necessário conter aquela informação que você fez como relevância, que um resultado, né, negativo e um resultado positivo, um resultado negativo não necessariamente indica que a pessoa não esteja contaminada ou que não esteja com o Covid-19. Então, é preciso que também todos os requisitos da declaração da prestação do serviço farmacêutico, ela esteja bem clara e elucidando essa informação para o paciente. Se um resultado for negativo, não significa que ele não esteja com a doença, né? Existe bem essa categorização. Então, um resultado negativo não indica que ele não esteja com a doença. O resultado positivo, ele indica a confirmação, e é recomendado que ele procure um estabelecimento, né, assistencial à saúde para as devidas orientações se os sintomas forem se agravando. Então, outra informação importante que o farmacêutico tem que ter para si, quando ele realizar um teste, e esse teste for positivo, ele deve fazer essa orientação para o paciente, né? Se ele está com sintomas leves, permanecer em isolamento domiciliar, com todas as medidas de proteção, né? E cuidados domiciliares para a não propagação da doença. E não agravo de alguns sintomas, né, como falta de ar, insuficiência respiratória, febre alta, procurar uma unidade assistencial à saúde para que ele possa receber os devidos cuidados.
Agora, um resultado negativo não isenta a doença, né? Isso é muito importante que você falou dessa janela imunológica. Queria colocar também, a Eliane colocou um pouco mais cedo, a respeito do teste, né, que precisa ser da nota fiscal de origem, né, e também a gente tem que estar muito atento, porque esses testes precisam ter registro no Ministério da Saúde. A gente precisa ter o cuidado, né, de comprar, de adquirir testes, a farmácia, ela precisa ter o cuidado de comprar e adquirir testes que são regularizados. Isso também a gente vai estar inspecionando, a gente vai estar cobrando das empresas, tá bom? Muita atenção para isso. Outra coisa que eu queria... Inclusive, Tati, verificar no portal da Anvisa, né? O que tem registro ou não. Sim, sim. E outra coisa também que... Fala, além do registro, Tati, isso que você falou é muito importante. Nós temos casos já de determinação de recall nacional. Né? Alguns testes já estão sendo analisados pelo INCQS e já está sendo configurado como produto irregular ou produto que não atende à sua especificação de registro. Então, nós temos também no portal da Anvisa kits já de diagnósticos, né, para teste rápido, que estão com recall em andamento. Então, são produtos impróprios para utilização. E a gente precisa lembrar que serão responsabilizados, né? Até porque a gente está pedindo uma autodeclaração assinada pelo responsável legal e responsável técnico da drogaria, que esses profissionais, essas pessoas, esses entes, serão responsabilizados. Eu falo isso porque essa semana passada a Vigilância Sanitária agiu sobre uma drogaria de Goiânia que estava fazendo os testes por drive-thru. E, assim, foi interessante ver porque não foi pelo drive-thru, foi pela forma como estava sendo feito, de forma irregular. Então, o produto, né, o kit, não estava sendo conservado da forma adequada, tá bom? O fluxo não estava legal. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, né, pela grande responsabilidade que as farmácias e as drogarias, tem nesse momento em relação a esses testes. Então, a gente chama atenção. Drive-thru, de qualquer jeito, farmácia e drogaria não pode fazer. Tá? Isso não tem previsão legal, né? Como a Lu disse, para laboratórios existe a previsão legal, a gente não tem, né? A gente tem o quê? Tem a sala de atenção farmacêutica, ambiente adequado para fazer esse serviço. Tá? Com plena segurança, com todos os cuidados, tanto a farmácia tendo o cuidado, né, com o ambiente, quanto o cuidado com o profissional. Isso eu volto a frisar isso, né? Nós precisamos ter cuidado com o profissional que está lá na linha de frente, o respeito, né, ao farmacêutico. Precisa ser tem que ser muito cuidado, não só pela vigilância sanitária, pelo conselho, mas pelo próprio estabelecimento, né? A gente chama atenção para essa questão. A gente vai cobrar os EPIs todos. A norma traz, nós vamos cobrar, tá? Entre as outras coisas que a gente vai estar cobrando, tá? Então, assim, com muita atenção é que a gente vai estar acompanhando esse momento. Vamos começar a responder algumas perguntas, mas antes da gente responder as perguntas, vamos falar um pouco da declaração de serviços farmacêuticos. Ela deve conter o nome do paciente, o CPF, a data de nascimento, as condições clínicas daquele paciente, se ele já apresenta sintomas relacionados à COVID, incluindo principalmente a data de início desses sintomas, e informações também se ele está assintomático, né? Às vezes ele está assintomático, mas ele esteve em uma área de alta incidência, ou teve contato com alguém que testou positivo e por isso ele tem a preocupação de fazer o teste, também é importante esse tipo de informação. O tipo de teste, qual é a marca, qual é a metodologia que ele utiliza, lote, validade, né? E o resultado obtido, positivo, negativo ou se foi inconclusivo. Data e assinatura do farmacêutico que realizou o exame. Não deixar de conter as informações sobre os resultados que podem ser falso negativo e falso positivo. Informar, né, sobre as questões relacionadas ao resultado falso
positivo, falso, negativo. Informar sobre questões relacionadas ao resultado positivo, ao resultado negativo, né? Na verdade, que às vezes eu falo o resultado, não, deu negativo. A pessoa está com todos os sintomas, eu posso explicar para ela que não deve ter ainda no seu organismo a quantidade de anticorpos detectáveis pelo exame e quais orientações eu vou fornecer. Então, vamos falar um pouco dessa declaração de serviço farmacêutico. Precisa ficar uma via no estabelecimento, a outra o paciente vai levar consigo, né? Pode ser feita no computador, imprime uma via para o paciente, fica arquivada, pode ficar arquivada de forma eletrônica, ou eu preciso de papel, de um prontuário. Então, queria que vocês explicassem para os colegas um pouco sobre a declaração de serviços farmacêuticos. E daqui a pouco a gente responde algumas dúvidas. Lu, deixa eu só comentar rapidinho, aí a Eliane complementa. Parece básico, mas muitos farmacêuticos perguntam, tem um modelo? Né? Não tem, gente. O farmacêutico vai construir a sua declaração de serviços farmacêuticos considerando o que está na resolução 17 de 2020 da Secretaria. Então, lá fala o que tem que trazer, quais informações a declaração de serviços farmacêuticos deve conter. Então, a gente, lembrando da RDC 44, né? Normalmente a declaração de serviço farmacêutico começa com o nome, né, o cabeçalho, com os dados do estabelecimento, depois os dados do paciente e depois os outros dados. Então, é um esqueleto razoável, né? Mas quem vai fazer isso é o farmacêutico do estabelecimento, tá bom, gente? Então, assim, a vigilância vai fornecer esse modelo? Não vai. Não vai porque a norma já é bem clara do que precisa conter a informação, tá bom? Primeira via do usuário, sempre, né? Como está lá na RDC 44, e segunda via arquivada no estabelecimento. Eliane? Exato. A resolução 17, ela traz informações mínimas, né, Tatiane? Não quer dizer que seja somente aquelas informações. Então, em complemento à RDC 44, a gente traz como obrigatoriedade aquelas informações mínimas, que está na 17 também. E o arquivo, como eu falei, ele deve estar disponível para a autoridade sanitária, que é o momento que nós vamos fazer a conferência, né, tanto para... o objetivo da declaração permanecer uma via no estabelecimento sempre à disposição, seja ela, né, normalmente é a física como uma segunda via carbonada, é para checagem da rastreabilidade do teste, que a gente consegue verificar lote, aquisição, quais foram, né, os produtos e os insumos utilizados, e também para que nós possamos confrontar os resultados positivos com as notificações compulsórias. Eu vi aqui na live que muita gente, né, tem perguntas relacionadas à notificação. A notificação ela é compulsória, então o profissional deve notificar, é obrigatório notificar os casos. Então, uma forma de verificar é através da checagem, né, das declarações com resultados positivos. Então, ou os suspeitos, porque se ele declara que ele recebeu um paciente sintomático, ele já é um caso suspeito, né? Então, deve ser notificado. Então, a declaração deve conter essa informação, se ele é assintomático ou não assintomático, exatamente para que a gente possa verificar a notificação e se essas notificações estão sendo executadas no sistema SUS-VE. Então, assim, apesar de que aí, quando cai no sistema da epidemiologia, nós podemos checar a fonte CNAE, né? Porque quem já tentou acessar sabe que o cadastro deve ser feito com o CNAE, com o CNES, na verdade, né? Não o CNAE, é o CNES do estabelecimento de saúde. Então, toda farmácia, drogaria que for realizar, ela tem que estar cadastrado no CNES para realizar a notificação. Então, quando necessário confrontar esse dado, nós da Vigilância Sanitária podemos solicitar no banco de dados, né, para a vigilância epidemiológica para fazer esse confronto. É até um dado que nós vamos monitorar. Nós abrimos esse compromisso com a vigilância epidemiológica, né, exatamente para vincular um extrato dos CNES, que não são os estabelecimentos assistenciais, porque os laboratórios e as farmácias também devem notificar. Então, a gente vai estar atento a essas notificações. Aí, vamos destacar a importância do profissional farmacêutico, a responsabilidade do profissional farmacêutico nesse momento.
como profissional da saúde. Então, são 2 notificações. A primeira, em casos suspeitos, né, ou casos confirmados, notificação é uma doença de notificação compulsória imediata. Tem 24 horas para que a notificação seja realizada. E uma segunda notificação no caso de ocorrências, de problemas com o teste que está sendo utilizado. Então, aí notifica lá no Notivisa, no portal da Anvisa, lá em notificações. Então, a gente solicita que o farmacêutico tenha a responsabilidade não só de notificar a doença, que é de notificação compulsória imediata, mas também qualquer tipo de problema que venha a ter com o teste que ele está utilizando. Essa notificação de problemas com os testes, ela é importantíssima para que seja feita essa vigilância do teste depois que ele está no mercado. A gente sabe que alguns testes foram liberados de forma mais rápida para atender a demanda da pandemia. Então, essa notificação pós-ida para o mercado, né, do produto, é importantíssima. Então, a gente pede aí para o profissional farmacêutico a responsabilidade de participação com o profissional da saúde e realizar realmente essas notificações. Tanto a notificação da doença, quanto qualquer tipo de problema com o teste, realizar no Notivisa. Vamos falar um pouco das perguntas. Vou iniciar aqui. Uma das perguntas. Tenho interesse de prestar esse serviço à população, porém, com todo o pavor que a mídia nos passa, não tenho coragem de fazer dentro da minha loja. Quero saber se posso fazer em domicílio. Então, nós já falamos, né, que pode ser feito, sim, em domicílio, desde que sejam respeitadas todas as questões de segurança, o descarte correto do resíduo que vai ser gerado, né, que isso esteja contemplado no POP. Nós tínhamos já comentado sobre isso. Pode ser feito na modalidade atendimento domiciliar, não deixando a farmácia descoberta, mas não pode ser realizado no modelo drive-thru. Uma outra dúvida, inclusão dos serviços farmacêuticos. Tem que ser presencial na Suvisa, porque não consegui incluir na renovação agora. Não é dessa forma, a Eliane vai explicar melhor, né, Eliane? Não é uma inclusão de atividade. Então, eu queria que você explicasse para aquele farmacêutico que quer realmente começar a realizar esse serviço, prestar esse serviço a partir de agora. Qual o primeiro passo? Ele não tem que solicitar a inclusão de atividade, mas eu vou passar a palavra para que você explique, então. Ok. Como a gente falou lá no início da apresentação, não se trata de inclusão de atividade, né, de prestação de serviço farmacêutico. Ele já está autorizado a prestar serviço farmacêutico. Então, o que ele precisa? Já conter essa autorização. Ele não vai solicitar isso agora, né? Até mesmo porque seria necessária aprovação de projeto, alteração de licenciamento, alvará. Ele pode até pleitear, mas vai demorar e é um fluxo independente. Agora, aquele estabelecimento que já possui o alvará para a prestação do serviço, o que ele vai fazer? Juntada daqueles documentos, que é a autodeclaração, procedimentos, PGRSS, colocando a alteração do nível de resíduos, e vai protocolar na Suvisa. Hoje, o atendimento da Suvisa, para facilitar esse deslocamento das pessoas que estão no interior, nós estamos recebendo esse protocolo por e-mail. Então, ele vai peticionar, né, comunicar, fazer uma comunicação formal à vigilância e vai mandar para o e-mail suvisa.protocolo, na verdade, suvisa.protocolo@gmail.com. Então, todos os estabelecimentos que estejam localizados em municípios cuja vigilância não esteja pactuada, né, que é aquele que ele retira o alvará na Suvisa, no estado, ele vai fazer essa solicitação, essa comunicação à vigilância sanitária por meio deste protocolo. Então, é suvisa.protocolo@gmail.com. E ele já inclui toda a documentação anexa. Nesse momento, o protocolo, ele vai instaurar um processo SEI, né, nós trabalhamos com o processo eletrônico,
E nós vamos autuar esse processo SEI para fins de rastreabilidade, né, da informação junto a essas empresas. Nós temos o histórico de quais são as empresas, até mesmo porque, através disso, nós vamos orientá-los da melhor forma, se os documentos estão completos, se está faltando alguma informação nos procedimentos, né? E vamos também ter condições de monitorar as notificações desses estabelecimentos. Então, para a Suvisa, o fluxo ficou definido dessa forma. Repete o e-mail, Eliane, por favor. Suvisa. Para protocolo. suvisa.protocolo@gmail.com, tá? É só uma forma de medida para recebimento de protocolo, para evitar o deslocamento das pessoas, né, virem do interior para Goiânia para só protocolar. Então, facilitando, vai ser feito via e-mail. Quando do recebimento, nós vamos instaurar, né, no protocolo um processo SEI interno, cuja área de fiscalização vai ter acesso a esse protocolo SEI, tá? Tatiane, por favor, fala do município, como que pode ser feito. Então, gente, os estabelecimentos de Goiânia, interessados a realizarem o teste, deverão encaminhar também por e-mail a documentação exigida pela Resolução 17 de 2020. O e-mail é visagoianiafarma, farma com F, visagoianiafarma@gmail.com. No assunto, por favor, colocar teste COVID, farmácia ou drogaria, tá bom? Teste COVID, farmácia ou drogaria, visagoianiafarma@gmail.com. Então, a gente está recebendo esses documentos já, e esses documentos serão encaminhados, então, à nossa área de fiscalização para conferência, para verificação in loco. Uma outra dúvida. Na perspectiva de farmácia, com serviços farmacêuticos estiverem sendo realizados em uma única sala, onde também faz-se injetável. Pode ser autorizada a inclusão do teste, como a gente tinha falado, é uma sala de serviços farmacêuticos e injetável é um serviço farmacêutico, né? Então, na verdade, todos os serviços podem ser realizados nessa mesma sala? Vou passar a resposta para você. É uma sala de serviços farmacêuticos. O injetável é feito nela. O teste também vai poder ser realizado no mesmo local? Aí, nesse caso, eu penso que a dúvida é o seguinte: não se trata de sala de injetáveis, é uma sala de serviços farmacêuticos. Injetável é um serviço farmacêutico, a gente libera, né? O injetável ser feito na sala de serviço farmacêutico. O injetável pode ser feito na sala de serviço farmacêutico, mas o serviço não pode ser feito na sala do injetável. Entendeu? Eu posso fazer tudo em uma sala só. É melhor a Eliane falar, porque eu acho que há uma controvérsia aí, né, Eliane? O entendimento é que a primeira orientação, né? Assim, a gente tem que partir do pressuposto da segurança. Nós temos realidades diferentes, temos até requisitos, às vezes, de municípios com exigências diferentes na aprovação de projetos, né? Então, nós temos que partir do pressuposto que nós temos uma sala de injetável, muitas vezes que mal cabe o farmacêutico e o paciente, nós não temos um fluxo necessário. Então, nós vamos ter que partir do bom senso de avaliar essa prestação desse serviço. Até o próprio farmacêutico, ele vai afirmar que ele não tem segurança para ficar num ambiente um e-mail por um e-mail com o paciente suspeito de Covid para a realização do teste, né? E fazendo a partilha desse ambiente com outros pacientes com aplicação de injetáveis. Então, o que nós orientamos? Que os estabelecimentos que possuem já uma sala de atenção farmacêutica, que preste serviço, que ele tenha condições, né, asseguradas, tanto dele quanto profissional, quanto do paciente, é que seja requisitada a realização desses testes. Então, a gente tem que partir da análise técnica desta disponibilidade de estrutura dessas farmácias.
Nós temos, como eu falei lá no início, nós temos realidades bem diferentes, estruturas grandes, com bom fluxo, e nós temos estruturas mínimas, né? Mínimas, de acordo com a legislação, mas mínimas. Então, nós temos que ter esse cuidado, e essa avaliação de risco que a gente fala, ela deve ser feita pelo próprio profissional, né? Nesse momento de optar porque ele, como profissional de saúde, que vai prestar esse serviço. Ele tem segurança nesse ambiente para ele prestar o serviço, né? Então, essa controvérsia que a Tatiane falou, né? Porque nós autorizamos que a aplicação do injetável possa ser realizada na sala de atenção farmacêutica, né? Desde que um ambiente privativo, que garanta privacidade. Agora, um ambiente que seja uma sala estrita de aplicação de injetáveis, que não tem uma estrutura, né, para que se registre, para que se arquive, para que se dê atenção a esse paciente, né, para que se faça essa entrevista necessária para decidir a realização do teste, nós não indicamos que seja feita na sala de injetáveis, correto? Em Goiânia, nós temos drogarias que só tem sala de injetáveis. E nós temos drogarias que têm uma sala de atenção farmacêutica, onde diversos serviços foram autorizados. São ambientes maiores do que uma sala de injetável, né? Ali cabe uma série de móveis, de equipamentos, e é maior ali, tem uma mesa para a cadeira do paciente, a cadeira do farmacêutico, o farmacêutico pode sentar, conversar, encher a documentação, né, a declaração de serviço farmacêutico do paciente. Então, assim, não dá para a gente imaginar que vai ser feito teste de Covid numa salinha pequenininha, e é a maioria. Né, gente? Então, a gente precisa realmente, como a Helena falou, ter um bom senso e um cuidado com a saúde de todos que estão ali dentro daquele estabelecimento. Porque, gente, a gente precisa pensar, tem o farmacêutico, tem o balconista, tem o entregador, tem os clientes que estão lá, então a gente precisa realmente garantir esse fluxo correto e seguro, né? Porque senão, realmente, se torna uma atividade perigosa. É uma atividade que pode ter consequências graves para a saúde das pessoas. A gente precisa estar bem atenta a isso. Aí, nesse caso, eu gostaria de ressaltar a importância de ler as perguntas e respostas que a Anvisa elaborou sobre os testes rápidos. Ela esclarece várias dúvidas. E a gente gostaria de destacar a responsabilidade do farmacêutico, enquanto profissional de saúde, ali para definir a sua própria capacidade técnica de interpretação e de realização dos testes, porque ele vai fazer uma declaração para ser entregue tanto na Suvisa quanto na vigilância do município, aonde ele vai fazer lá uma autodeclaração explicativa sobre as condições estruturais, sobre as condições de fluxo, sobre as condições pessoais de capacitação dele, né, de interpretação e de realização daqueles testes, também da sanitização do local, dos resíduos ali gerados, né, a revisão do plano de gerenciamento de resíduos. Então, destacar, profissional farmacêutico, você é o responsável pela adoção ou não da prestação desse serviço. Então, é você quem vai analisar a estrutura da farmácia, a estrutura da sala, a sua capacidade, a sua qualificação, né, a sua aptidão a realizar esses testes. Então, o farmacêutico vai ter que ter muita responsabilidade com o que ele vai colocar ali naquele documento, naquela declaração, porque ele vai ser cobrado de tudo aquilo que ele colocou no papel e entregou nas vigilâncias sanitárias. Então, só dando um último aparato nisso, a questão é que aqui em Goiânia a gente tem realmente a sala de prestação de serviços farmacêuticos e a sala de injetável. A sala de injetável, aquela sala pequena, onde é realizado somente injetável, e ele tem, né, a liberação para a realização da administração de medicamentos injetáveis. Essa sala já está eliminada. Nessa sala é impossível realizar. Mas se ele tem, né, prestação de serviços farmacêuticos no Pará, e se ele tem uma sala de prestação de serviços farmacêuticos, que é maior,
tem uma mesa ali para ele atender o paciente, ter um diálogo, conversar, tem um espaço maior. E lá ele também realiza administração de injetáveis, que também é um serviço farmacêutico, realiza ali também glicemia capilar, aferição de pH, né, e outros testes. Ali sim, ele pode verificar se é um local onde ele pode estar oferecendo o teste para detecção do Covid-19. Então, vamos ressaltar novamente a importância do profissional farmacêutico, como profissional de saúde, avaliar o local e toda a estrutura, fluxo, material, EPIs e a sua própria capacidade de estar trabalhando nesse momento da pandemia, ofertando esse serviço. Vou verificar aqui mais alguma Luciana, só complementando aí, eu gostaria de dar uma informação. Claro. Você falou do perguntas e respostas da Anvisa, nós também temos, está elaborado, né, um PIR pela Suvisa, nós vamos divulgar, era para ter sido divulgado hoje, mas eu preferi aguardar a live e a gente anotar as principais dúvidas, né, e também algumas questões que talvez não estavam contempladas, mas nós já estamos com esse documento, vou completar com algumas dúvidas, né, a mais que surgiram durante aqui a live, os questionamentos, complementar e no máximo amanhã estará disponível, né, nós vamos divulgar para as vigilâncias, para as municipais, regionais, e vai estar disponível no site, né, da Suvisa. Só para informação que algumas dúvidas, né, para ficar mais clara, elas também vão estar contempladas nesse PIR. Fantástico, viu, Eliane? Fantástico. Essas perguntas e respostas, elas auxiliam muito. Então, para quem quer começar a trabalhar com os testes rápidos para Covid, a gente recomenda RDC, né, 377, é obrigatória, Resolução 17 do Estado de Goiás, obrigatória, mas leiam também as notas técnicas da Anvisa de número 96 e 97 de 2020, as perguntas e respostas da Anvisa, a que vai sair da Suvisa. No nosso site também a gente tem um FAQ com perguntas e respostas, dúvidas e principais questões relacionadas aos testes. Vamos estar publicando esse manual para análise e interpretação dos testes também, sobre imunologia, né? E a aula que o professor Rodrigo Taminato vai oferecer para os farmacêuticos que forem trabalhar com os testes de Covid, dando uma pincelada aí na imunologia, uma revisão rápida, mas fundamental para a interpretação, para a anamnese, né, antes dos testes, antes da realização dos testes, para a orientação dos pacientes que forem nas farmácias buscar, então. Alguma outra consideração final? Aqui teve uma dúvida sobre a questão de que a gente não deveria falar teste falso negativo. Deixa eu só explicar por que a gente fala, às vezes, o falso negativo. O falso negativo é quando eu faço o teste e a pessoa está contaminada, né, pelo SARS-CoV-2, mas aquele resultado é negativo. Então, a pessoa ela pode ficar ali tranquila, deu negativo, não estou contaminada, não vou contaminar ninguém, né? Não preciso me preocupar de estar transmitindo. A questão é a seguinte, a nossa maior preocupação, por que a gente fala de falso negativo? Falso negativo é aquela pessoa que está contaminada, apresenta todos os sintomas, mas ela fez o teste e deu negativo. Mas ela tem sintomas, né? Ela está apresentando um quadro clínico muito semelhante à Covid-19, mas o exame deu negativo. Pode ser que aquele exame foi colhido no momento da janela imunológica. Pode ser que a pessoa ainda não tenha produzido a quantidade de anticorpos detectáveis naquele teste que ela fez. Nesse caso, realmente um falso negativo. Por isso que a gente diz que é falso negativo. Porque a pessoa ela está, sim, portadora do vírus, ela está contaminada. Ela pode contaminar outras pessoas, ela pode transmitir, mas o resultado do exame dela deu negativo. Então, não é um negativo verdadeiro, é falso negativo. Então, a gente fala falso negativo porque ela está ali apresentando um quadro clínico, sintomática, ela tem todas as características de estar com a Covid-19, de ser portadora do SARS-CoV-2, mas o exame dela acusa negativo.
pode ter sido colhido na janela imunológica, pode ser uma limitação do tipo de teste, né? Pode ser simplesmente um teste não conclusivo. Tem vários fatores que levariam a um falso negativo, tá? Por isso que a gente diz que é falso negativo. Outro resultado... Pensando na segurança dos funcionários e outros clientes do estabelecimento, decidimos fazer os testes em domicílio, seguindo as normas da resolução 17. Podemos realizá-lo? Sim, Gisele, pode sim, tá? A gente falou disso aqui, precisa verificar. No seu POP tem que contemplar como que você vai descartar o resíduo que vai ser gerado, tá? Como que você vai ao teu local portando esse teste, como que vai ser a coleta, como que você vai liberar esse resultado. Lá, você tem condições de preencher a declaração de serviços farmacêuticos, né? Como que você vai recolher esse resíduo gerado e voltar para a drogaria com ele, aonde que vai ser descartado, precisa contemplar tudo isso no POP, mas é permitido, sim, que seja feito. Meninas, alguma outra consideração? Só retomando a questão do resultado do teste, Luciana, nós temos a possibilidade do inconclusivo, né? Sim, alguns verdade. testes que eles não dão reagente para a tira que deveria ser reagente. Então, vai depender muito da metodologia do teste, mas a bula, ela traz essa possibilidade. Então, pode ser que alguns testes sejam com resultado inconclusivo, onde a tira reagente, que deveria ser, né, o padrão, ela não reage. Então, estes casos, nós também solicitamos que seja notificado no Notivisa, porque pode ser um problema do kit ou do reagente, né? Então, é preciso ter também esse cuidado nos resultados inconclusivos, que também deve constar da declaração da prestação do serviço farmacêutico. E os casos que ocorrer esse tipo de desvio, né, poderem ser notificados, porque são indícios, como você falou, de possíveis desvios de qualidade e segurança destes testes, e serve de avaliação também para a manutenção dos registros destes produtos, que muitas vezes foram registros realmente realizados de forma acelerada e sem os devidos, né, avaliações de comprovações clínicas devido à pandemia. E lembrando que a maioria desses testes, nós temos também no site da Anvisa disponíveis os testes que foram validados pelo INCQS. Então, muitos testes também sofreram essa avaliação pelo INCQS e temos uma avaliação de percentual de acurácia, né, e para a realização desses testes. Então, também é uma fonte para que os farmacêuticos ou os proprietários de estabelecimentos verifiquem, né, a regularidade desses produtos, quais são os produtos que estão realmente já validados. Ok. Meninas, tem mais uma pergunta sobre a utilização da tenda no pré-atendimento. Ou seja, a tenda ser utilizada durante a anamnese farmacêutica, em função disso estar sendo praticado já em outros estados, é um pré-atendimento realizado na tenda, se justificaria pelo menor tempo de permanência do paciente com suspeita de Covid-19 dentro do ambiente da farmácia e da drogaria. Então, se poderíamos ter uma tenda do lado de fora da farmácia e da drogaria, onde seria realizado um pré-atendimento. A anamnese, né? Aquela entrevista com o paciente, preenchimento de ficha com dados, e depois ele entraria para a sala de serviços farmacêuticos no interior da farmácia e da drogaria para lá realizar o teste. Então, na justificativa de que ele fique menos tempo dentro da farmácia e da drogaria, se esse atendimento pode ser realizado do lado de fora, em tendas. Bom, por favor, pode falar, Eliane, por favor. A questão da tenda, a problemática que nós entendemos é que muitas vezes ela pode ser confundida, né? Porque você autoriza a realização dessa tenda, daqui a pouco eles estão fazendo o teste lá na tenda, né? No ambiente externo. Então tem que ter muita parcimônia, muita cautela nesse momento, quando a gente afirma que seria uma estratégia interessante para que os suspeitos, casos suspeitos, não permanecessem ou não adentrassem ao estabelecimento.
eu vejo com muito cuidado, né? A gente tem que avaliar, porque muitas estruturas né, de estabelecimentos, nós só temos a calçada, né? A calçada, não tem uma estrutura para se montar uma tenda que garanta fluxo de pessoas de forma adequada. Então, eu considero que seja mais interessante nós garantirmos um atendimento, um fluxo de atendimento dentro do estabelecimento, sob medidas de controle, segurança e desinfecção de ambientes. Distanciamento também, né? Sim, então, distanciamento, enfim, porque a partir do momento que você autoriza uma tenda, começa o drive, começa a realizar o teste lá fora e vai surgindo outras atividades. Em Goiânia, nós não estamos autorizando tenda. Então, o que a gente está autorizando é que o serviço seja prestado dentro da sala de atenção farmacêutica. Que o fluxo seja um fluxo inteligente e seguro, né? Que permita um distanciamento entre as pessoas, né? Se tem uma área, que se delimite uma área de recepção com esse distanciamento, demarcação e tudo, tá bom? É isso aí. É isso mesmo, Tati. Na verdade, utiliza muito esse argumento da tenda para evitar, né, a aglomeração interna, mas você acaba aglomerando de forma externa e sob nenhum controle de asepsia e higiene do local. Então, nós não indicamos. Perfeito, meninas. Eu queria responder para a Carmen Ives, né? Agradecer a participação dela e responder aqui. Realmente, Carmen Ives, na verdade, quando o teste for realizado, o que vai ser escrito no papel é se o teste foi positivo ou se ele foi negativo. E o farmacêutico é que vai orientar, né, a essa questão, passar as orientações. Por exemplo, o teste deu negativo. Ele vai dizer, olha, seu teste deu negativo, isso não serve como diagnóstico de que você não tem infecção pelo SARS-CoV-2, não tem a Covid-19. O que o teste significa é que você não tem anticorpos no seu organismo contra o SARS-CoV-2, contra a Covid-19. Então, ele vai explicar. Realmente, não vai escrever lá que o resultado é falso negativo, é falso positivo. Ele vai escrever, é negativo ou é positivo, exatamente. E aí ele vai explicar para o paciente, olha, o seu resultado deu negativo, o que significa que isso não é um diagnóstico definitivo. O resultado negativo significa que você não tem anticorpos contra o SARS-CoV-2. O que isso significa? Que você pode estar contaminado, mas ainda não deu tempo de produzir anticorpos? Ou que você nunca teve contato com o vírus, tá? Essa é a forma correta mesmo. Ele vai colocar negativo ou positivo. Positivo, ele vai explicar para o paciente. Não significa que você está infectado. Significa que você tem anticorpos formados contra o SARS-CoV-2. O que isso significa? Significa que você já teve contato com o vírus, já pode estar, inclusive, curado, ou ainda pode estar na fase de infecção. Então, agora eu entendi a sua pergunta, você tem razão. O farmacêutico não vai escrever lá no resultado falso positivo ou falso negativo. Ele vai escrever positivo ou negativo. E aí é o farmacêutico quem vai explicar. No caso de negativo, isso não é um diagnóstico final, é a significância de que você não tem anticorpos contra o SARS-CoV-2. Por que não tem? Porque não foi infectado ou porque não deu tempo de produzir anticorpos, tá? Então, é isso que a gente pede ao profissional farmacêutico, né, que estude essa parte da janela imunológica, essa parte da imunologia, de IgG e IgM. Nós vamos, então, disponibilizar, a partir de quinta-feira, um material de estudo. A gente fez no intuito de colaborar, material simplificado, resumido, claro, explicativo, no sentido de auxiliar mesmo, qual é a orientação que o farmacêutico vai passar, então, quando tiver o resultado. Mas é isso mesmo, o resultado é positivo ou é negativo, e aí cabe ao farmacêutico as devidas orientações, e no caso, né, como a Eliane já tinha dito, mas então deu positivo, você já vai correr para o hospital? Não. Você vai ficar na sua casa, isolado, em quarentena. Se aparecer os sintomas, aí sim é o caso de procurar uma unidade de saúde. Não é isso, Eliane? Corretíssimo.
É isso mesmo, a orientação segue as mesmas orientações, né, para a população em geral. Na verdade, a realização do teste rápido, ele é só uma medida quase que tranquilizadora, né, para confirmar uma situação de estabilidade do paciente, porque pacientes graves, eles já vão estar já estariam procurando, né, já com o 10º dia, a partir do 8º dia de sintomas, uma unidade de saúde. Então, somente os casos, né, eu gostaria de deixar claro que os kits de teste rápido, eles estão sendo muito utilizados como inquérito populacional, para que a gente tenha a ideia de cobertura, né, de extensão da Covid-19 no nosso estado e no país. Então, a utilização de teste rápido, ele não serve para diagnóstico de situações agudas, né? Então, muitas vezes ele é utilizado como inquérito populacional para deixar registrado nos sistemas de notificação de vigilância epidemiológica a extensão, né, da doença no nosso país. É mais uma estratégia de identificação dos casos positivos. Não é para uma identificação precoce. Para isso, nós temos o RT-PCR, que é realizado, né, nas unidades de saúde, quando o paciente está sintomático e com gravidade. Os casos leves, suspeitos leves, ou os casos que já passou, como você falou, pelo processo infeccioso e já, né, está até em recuperação e muitas vezes nem possui o vírus, né, circulando, mas ele possui os anticorpos, nós teremos o diagnóstico dessa cobertura, vamos dizer, de infectados no nosso país. Então, o teste rápido, ele é muito utilizado para a realização de inquérito populacional. Aqui no estado de Goiás, nós já começamos, né? O município de Goiânia também já começou. Em vários municípios nós estamos realizando esse inquérito populacional. Ele começou com profissionais de saúde das secretarias municipais, da Secretaria Estadual. Está sendo feita cobertura também das unidades de LPIs, né? Instituições de longa permanência para idosos, também para verificar a cobertura nesses estabelecimentos, bem como dos seus cuidadores. Vamos ter inquéritos populacional da população carcerária e da população em geral, com um percentual de cobertura do nosso território. Então, a Secretaria de Estado da Saúde está coordenando, né, esse processo de inquérito populacional, e as notificações provenientes dos estabelecimentos privados também nos ajudam nesse levantamento da situação epidemiológica, né, da Covid-19 aqui no estado de Goiás, frisando que é uma prestação de serviço. Por isso a importância de não só vender a prestação do serviço, mas como notificar no sistema ESUS-VE, porque esse dado será muito importante para a gente verificar a disseminação da doença, né, e quanto nós já temos de extensão dessa doença aqui no nosso estado. Tati, queria te falar que a nossa filhinha nasceu, a nossa cartilha de fiscalização, tá? Nasceu. Eu vou mandar uma parte para a vigilância sanitária e uma parte aqui para o conselho, os fiscais poderem distribuir durante as inspeções. Essa cartilha de fiscalização, ela tem aqui várias orientações sobre as inspeções realizadas pelo Conselho de Farmácia e pela Vigilância Sanitária. Então, tem várias instruções sobre aonde achar informações de algumas legislações específicas, como justificar a ausência no conselho, os direitos, né, da farmacêutica que está grávida, como que é a licença, quanto tempo a farmácia pode ficar sem farmacêutico, quais os documentos necessários na farmácia a nível de conselho, a nível de vigilância sanitária, né, o que é assistência farmacêutica. Então, muitas informações importantes, né, como realizar baixa de responsabilidade técnica, né, as atribuições, os processos éticos disciplinares. Ela fala também de POPs, de planilha de controle de temperatura, tem aquela tabela, né, que o pessoal pede muito sobre as receitas com validade nacional, qual que tem que ainda ter justificativa, qual que leva na vigilância para pegar o visto, sobre a prescrição de antimicrobianos, sobre devolução, descarte, sobre intercambiabilidade, né, sobre a declaração de serviços farmacêuticos.
Então, para o profissional da farmácia e da drogaria, é excelente, vai ser distribuída pelos fiscais do Conselho de Farmácia, pelos fiscais da Vigilância Sanitária. Nós fizemos juntas, eu, Tatiane, Lucas aqui também, do Conselho de Farmácia, gerente da fiscalização. Então, nasceu, viu, nossa filhinha. Nesse momento de pandemia, a gente não pode fazer nenhuma palestra, nem nada assim para reunir as pessoas, mas os fiscais já vão estar entregando. Me perguntaram aqui a questão da parte de cobrança. Não tem nenhum problema, né, em cobrar pelo teste, até porque o preço de custo dele é altíssimo, gira em torno de R$100 até mais ou menos R$150 o preço de custo. Então, aí a farmácia vai estabelecer qual é o valor que ela vai cobrar para realizar o teste, qual o valor que ela vai cobrar em local, qual o valor que ela vai cobrar em domicílio, né? E isso não é amparado pela legislação, é uma definição interna. Em relação a drogarias do interior, gostaria de saber se existe uma fonte de pesquisa para orientações para a elaboração do POP, para a realização dos testes rápidos. Então, na verdade, orientações sobre o POP. Essa questão a Eliane falou muito bem o que tem que conter no POP, né? A nossa live vai ficar disponível depois no Facebook para as pessoas que precisarem revisar um pouco. No nosso FAQ tem algumas instruções e depois a Subisa vai receber, né, Eliane, verificar também o que falta, dar um feedback para o farmacêutico complementar, não é isso? Essas orientações para a elaboração do POP, como eu falei, é o conhecimento da prestação do serviço. É preciso conhecer muito bem o teste, é preciso conhecer os riscos envolvidos e conhecer o que se vai fazer. A partir desse momento, você só vai registrar o passo a passo, né, no procedimento. E as referências que nós estamos indicando são as normativas, a própria RDC 44, a 377, a 17, bem como o perguntas e respostas, né? Agora, conhecimento, né, imunológico, conhecimento sobre processos de desinfecção de superfícies, aí o farmacêutico realmente vai ter que buscar outras fontes de pesquisa que subsidiem, né, ele a redigir esses procedimentos. Nós esperamos receber esse procedimento já contemplando todas essas dicas que nós já falamos, né? O procedimento de desinfecção, ele tem que conter minimamente o tipo de produto desinfectante, qual é o momento, né, quais a frequência de realização da desinfecção e por quem vai ser executado. E isso muito bem redigido e distribuído nesse passo a passo. O de execução do teste é o procedimento mais simples, porque ele vai utilizar como referência a própria bula, né, a instrução de uso do próprio kit, que lá já tem até a árvore decisória, que ele deve replicar. Exatamente. Enquanto informação, inclusive para o cartaz a ser disponibilizado no estabelecimento. E o procedimento que é do descarte, né, de resíduos e da forma do plano de gerenciamento de resíduos não tem muita modificação, ele só vai incluir as classes A e E, que é o dos produtos, dos contaminantes, né, patógenos aí nesse caso. Então, tem que ter muita atenção nessa pesquisa, as fontes, nós não temos fontes específicas para isso, mas o próprio site do Ministério da Saúde, ele traz também manuais de instrução para a realização do teste, que hoje é executado pelas secretarias estaduais e municipais, também é uma fonte muito boa de pesquisa, o próprio site do Ministério, o portal do Covid, né? O próprio portal do Covid-19 aqui da Secretaria de Estado da Saúde também traz uma série de notas técnicas orientativas. As notas técnicas da Anvisa, né? O site da Anvisa traz uma série de notas técnicas relacionadas à desinfecção, a cuidados no manejo, né, de pacientes, que também devem ser observadas pelo farmacêutico. Então, nós temos a nota técnica número 4, que é para estabelecimentos de saúde, mas é uma ótima referência para os farmacêuticos olharem e seguirem, porque, apesar de ser uma nota específica para estabelecimento de saúde, ela traz muitas regras, né, e muitos passo a passo para processos de atendimento, cuidados, né, na utilização de EPIs,
a própria parte de desinfecção de ambientes. Então, no site da Anvisa, nós também temos uma fonte inesgotável de notas técnicas, no site do Ministério e no próprio site da Secretaria de Estado da Saúde, nós também temos uma série de notas. Então, assim, fonte de informação hoje, pela internet, né, nós temos acesso a diversas fontes aí de notas técnicas, apesar de ser de conhecimento bastante recente, mas já existem vários profissionais que já tiveram o trabalho de condensar essas informações e trazer, tornar mais fácil aí a vida para quem vai redigir esses procedimentos. Então, nós orientamos uma pesquisa por esses sites que nós pretendemos receber esse procedimento, né, Tatiane, já de forma bem completa, tanto no momento da inspeção, quanto do momento que a gente estiver recebendo por e-mail. Porque nós não vamos ter muito tempo, a gente não sabe o volume ainda dessas solicitações, mas sabendo do cenário que nós temos, né, mais de 3.000, 4.000 drogarias, né, no nosso estado, então nós temos que ter esse cuidado, não sei se nós vamos ter uma ampla procura, mas nós não podemos dar devolutivas individuais. Muitas vezes essa devolutiva vai ocorrer no momento de uma inspeção sanitária, e já não é um momento mais de muita instrução, né? É preciso que o profissional já tenha pesquisado e se atentado a esses requisitos de segurança. Meninas, considerações finais, então, gente, nós já estamos com mais de 1h30 de live, é muita informação, são muitas perguntas, muitas participações, e a gente acaba que não vê o tempo passar. Eu queria agradecer a participação de todos que assistiram, que contribuíram, que fizeram perguntas, e passar as considerações finais, então, por favor. Então, eu queria, nesse momento, eu queria dar uma boa notícia para a população de Goiânia. Não sei se todo mundo sabe, a Prefeitura de Goiânia tem um aplicativo chamado Prefeitura 24 Horas. Lá existem uma série de serviços disponibilizados para a população. E agora a gente tem um íconezinho chamado Vigilância Sanitária, onde a população vai poder, de forma muito simples, pelo próprio celular, encaminhar denúncias, tá? Então, a gente vai atender as denúncias, a gente vai buscar dar uma resposta para a população. Então, assim, é mais um canal de comunicação da vigilância sanitária com a população de Goiânia, tá certo? E em relação a esses serviços prestados pelas farmácias e drogarias, eu gostaria de reforçar o que a Eliane falou também. Nós precisamos estudar. Esse é um momento em que a gente está diante de um tipo de serviço novo para a gente. É natural, o fiscal tem dúvida, né? O farmacêutico que está lá no estabelecimento farmacêutico, ele tem dúvida, e para isso a gente precisa ir buscar as fontes. A gente precisa estudar, oferecer um serviço de qualidade, um serviço seguro, e a gente vai dar uma informação para o paciente. E hoje, qualquer pessoa, que seja profissional de saúde, qualquer pessoa hoje, tem receio de estar com o vírus. Então, a gente tem que ter toda aquela delicadeza, todo o cuidado, toda a responsabilidade diante desse serviço que a gente está prestando. Então, o recado final é de que a gente vai cobrar dos farmacêuticos que eles realmente sabem o que estão fazendo, né? Nas fiscalizações a gente vai estar cobrando isso. A documentação em si já vai dizer para a gente como que a coisa tá bom? Por causa da grande responsabilidade. E fiquemos todos em paz, com saúde, com Deus. Ótimo, Tatiane. Nós só temos a agradecer a parceria com o CRF, a oportunidade de estar orientando nossos farmacêuticos, acreditando que é através da educação sanitária, é através da informação disseminada que nós vamos ter boa prestação de serviço, com segurança, com qualidade, e que nós não tenhamos tanta exposição, né, desnecessária dos nossos profissionais e nem da população. Então, é com muita satisfação que nós participamos dessa orientação, estamos disponíveis lá na Suvisa, né,
para atendimento, apesar de não estarmos atendendo presencial, mas por telefone, por e-mail. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Nós vamos estar esclarecendo as dúvidas que não foi possível esclarecer aqui, né, via live e também nos perguntas e respostas. Nós vamos procurar contemplar algumas que estão aqui, que eu já anotei, e vamos trabalhar no sentido de garantir que essa prestação do serviço, assim que optado pelo profissional dentro das farmácias, que ela seja feita com segurança, né? Mais uma vez, é um tipo de prestação de serviço que foi pensado naquelas localidades em que o acesso da população, ele é um pouco mais complicado aos estabelecimentos de saúde, né? Aos laboratórios e às unidades assistenciais. Quando for realizado nos estabelecimentos farmacêuticos, então nós temos que pensar numa ótica que a farmácia hoje é um estabelecimento de saúde. Então, cuidado do profissional farmacêutico na sua capacitação, na sua qualificação, nas informações, nas pesquisas, né, na busca de informações, como a Tatiane acabou de falar, é um momento de constante estudo, né? A cada momento nós somos surpreendidos por decisões de instâncias superiores, do Ministério da Saúde, da própria Anvisa, de modificação de cenário de recomendações por meio de notas técnicas, até mesmo da própria OMS. Então, é um momento de constante qualificação. Nós não podemos parar, né, e dizer que o que nós redigimos hoje, o que nós estamos orientando hoje, é somente isso. Nós precisamos estar abertos a pesquisar, estar atento aos noticiários, né, nos órgãos de referência, como eu falei, OMS, Ministério da Saúde, Anvisa, os sites das secretarias estaduais e municipais de saúde, né, que já é uma importante fonte de informação. É isso, estamos à disposição. Assim que emitimos a nota sobre PIR, né, perguntas e respostas pela Suvisa, nós encaminharemos ao CRF também para divulgação. Muito obrigada e boa noite a todos. Minha palavra final hoje é gratidão. Gratidão, Eliane, gratidão, Tatiane, obrigada, né, por de mãos dadas a gente tentar fazer um trabalho de orientação, de trazer informações atualizadas. Como a Eliane falou, a gente dorme com uma informação e acorda com outra. As informações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da própria Anvisa, são atualizadas diariamente. Às vezes a gente acaba de ler uma nota técnica, ela passa meia hora, já sai uma atualização de algum item, de algum artigo. Então, as informações elas estão chovendo no momento e eu agradeço muito a parceria da Vigilância Sanitária do município de Goiânia, da Suvisa, nesse momento, para que a gente juntos possamos, então, trazer informações atualizadas e orientar o colega farmacêutico. E o meu apelo para o colega farmacêutico: você é um profissional da saúde, está na linha de frente nessa guerra, é um soldado do fronte. A sua arma é o estudo, é a informação correta, é passar a informação correta, é orientar as pessoas que buscam informação, que estão com informações desatualizadas, informações desencontradas. É uma chuva de fake news, é medicamentos que são recomendados, é receita caseira, é uma série de informações que não trazem benefício para nada. Então, profissional farmacêutico, você tem condições de orientar, de trabalhar, de produzir. Faça isso com muita responsabilidade. Trabalhe pela segurança das pessoas, né? Pela informação correta, pelo isolamento social, né? Pelo aconselhamento correto. E é isso. Minha palavra de hoje é gratidão e pedir a Deus que, com muitas vibrações positivas, a gente consiga caminhar nesse momento difícil e tudo vai dar certo. Obrigada, boa noite, gratidão.